Olá, eu sou Dagmar Castro e agora eu vou falar, porque falar é preciso. É preciso que se contem as boas histórias para que não se perca a fé na raça humana. Então, Fernando, capítulo 3. Eu prometo que é o último. Vou me conter para não sentir um impulso de contar todas as histórias. Acho que até vou escrever um livro da vida dele. Merece. A história dele merece um livro. Então hoje eu vim aqui no capítulo 3, perto da Bíblia, porque ele era um homem que amava a Bíblia. Ele estudava muito, ele lia muito. Ele era um ser humano de uma espiritualidade incomum. Ele conseguia ter o coração nas coisas elevadas e os pés no chão e os braços para nos abraçar. Foi um marido maravilhoso, um pai incrível. Os filhos amavam demais, amam, né? Até hoje, que a vida não morre. Ele ainda é tudo isso, porque um espírito como o dele não morre. E então, só para encerrar, eu vou contar o último pedacinho para vocês entenderem que depende de cada um de nós melhorar essa sociedade. Então, o Fernando saiu do Banestado e ele era muito corajoso. Ele topava um desafio, então falava um inglês muito bom. Foi para o Vale do Silício, ficou lá, eu acho que um ou 2 meses ficou lá, aprendendo, fazendo parcerias, trouxe uma tecnologia de ponta. Então, chegou em Curitiba, ele era o consultor para uma nova tecnologia que estava surgindo, que era armazenamento, gerenciamento, guarda e gerenciamento de dados. Estava naquela fase que tinha que digitalizar todos os documentos e tal. E ele era o cara, muito bom. E trouxe uma tecnologia, uma plataforma para grandes clientes. E grandes clientes, quem trabalha com consultoria sabe. Grandes clientes, ou são governo, ou são grandes empresas. E grandes clientes exigem grandes propinas. Grandes clientes esperam que você compre o privilégio de trabalhar com eles. Dificilmente você consegue fechar um contrato se você não tiver que molhar a mão de algumas pessoas, né? E inteligente, competente, feliz da vida que ele disse, essa tecnologia que eu trouxe vai beneficiar muito os grandes projetos, os projetos de grande porte que precisam de uma plataforma de guarda, armazenamento e gerenciamento de dados, né, de documentos. E eu já estava começando na área de consultoria, eu fiz um projeto e parceria com um amigo, e um dia ele me chamou e disse, eu preciso te contar o que eu ouvi numa reunião. E ele disse, já é a terceira ou quarta reunião que eu escuto a mesma coisa. As pessoas perguntam, precisamos de uma plataforma tecnológica para armazenar esses dados, projetos de grande porte. Quem faz isso em Curitiba? O Blay. O Blay do Banestado? Não. O cara é muito chato. Ele não faz sobrepreço, ele não dá propina, ele não molha a mão de ninguém. Ele é muito honesto para estar em um projeto de grande porte. Uau! Gente, imagina! A melhor pessoa, tecnicamente, em Curitiba, era deixada de lado e os projetos de grande porte contratavam consultorias de São Paulo. Por que o Blay não topa as sujeiras que são necessárias para se ganhar um contrato de grande porte?
Então, tem corrupção no governo, tem corrupção nas empresas, tem corrupção na alma dos homens, tem corrupção em tudo quanto é lugar. O que nós podemos fazer para limpar isso, gente? O que nós podemos fazer para que os nossos filhos se orgulhem de ser honestos? O que nós podemos fazer para que esse monstro, esse dragão maldito da corrupção não fique matando gente? Esse homem tombou no campo de batalha, porque teve uma hora que ele foi tão ferido que ele não conseguiu mais acreditar que valia a pena. Ou então, eu acho que ele já tinha feito a parte dele, né? Eu quero muito acreditar que nada é por acaso e que Deus sabe todas as coisas. Hoje, eu tenho certeza absoluta que ele está bem, porque uma alma do tamanho da que ele tinha só pode estar no mais alto dos céus. Mas o que o Brasil perdeu quando esse homem foi embora, o que a sociedade, o que o mundo dos negócios perdeu, o que a academia perdeu muito. Tudo que ele poderia ter feito se não tivesse que levar punhalada após punhalada, chicotada após chicotada, porque era honesto. Ele cometeu esse crime de ser honesto. Então, minhas amigas, meus amigos, a pergunta que fica é: até quando ser honesto será um crime? O que cada um de nós pode fazer para que essa sociedade seja curada desse mal, dessa relativismo? Ok, todo mundo faz, por que ele não fazia também, né? E mais uma vez eu falei para ele: querido, você precisa entrar na dança, porque nós temos 4 filhos. E ele mais uma vez disse: pelos meus 4 filhos eu não vou entrar na dança. Então hoje nós temos algo de que nos orgulhar aqui. Eu me orgulho muito desse homem que passou e deixou um rastro de luz. Essa luz que brilhou nele não pode se apagar. Essa história que honra a espécie humana não pode morrer. E eu vou contar essa história. Eu estou me inspirando aqui, acho que até vou escrever um livro, né? Então, eu agradeço muito aos que me ouviram, é que a história dele é muito mais longa, tem muito mais vitórias, conquistas, tem coisas lindas, né? Quando eu olho para os meus 4 filhos, eu tenho certeza absoluta que ele é um dos homens mais bem-sucedidos que eu conheci. Porque deixar o legado que ele está deixando, né? 4 jovens inteligentes, éticos, corretos, acreditando no sonho do pai, na utopia de que é possível um mundo correto, justo, limpo. Esse é o legado que ele deixa. E isso faz dele um homem muito bem-sucedido. Então, nessa casa que nós sonhamos juntos e vivemos juntos aqui os melhores anos da nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, pelos 25 anos lindos da minha vida que eu passei com esse homem. Eu te agradeço pelos meus 4 filhos e eu te agradeço pela honra que é contar essa história, o quanto eu me orgulho dessa história e o quanto eu desejo que essa história inspire as pessoas a pensar o que podemos fazer para sermos uma sociedade melhor. O que podemos fazer para não matarmos os nossos heróis, para não perdermos os nossos melhores homens num campo de batalha de uma luta tão desleal, tão suja, tão baixa,
onde até os heróis tombam, mortalmente feridos. E esse homem foi, com a camisa manchada de sangue, mas com a alma sem mácula. Faço do meu luto a minha luta. E eu vou lutar para que essa doença que é a corrupção não faça mais vítimas. Que possamos ser uma sociedade onde os homens de valor serão honrados. Obrigada, muito obrigada por ter estado comigo nesses 3 capítulos. Eu sou Dagmar Castro e assim eu falei. Obrigada.